Mas o homem tem alma, portanto, essa alma é parte de Deus. And even in his fallen state, yet the most greatest species of all the species of the earth is the man. And then getting in connection with his maker, he becomes a superman almost, because he's the son of God. E mesmo em seu estado caído, ainda assim é a mais grandiosa espécie dentre todas as espécies da terra. É o homem. Então, ponha-o em conexão com o seu Criador. Ele se torna quase um super-homem, porque é um filho de Deus. He becomes acquainted with his maker, with the creator of all things. And then when that man there, acquainted with his maker, becomes a part of his maker, becomes back in fellowship with his maker, every divine word becomes a living reality to him. And he believes it. Ele se familiariza com o seu Criador, com o Criador de tudo. E então, quando esse homem ali, familiarizado com o seu Criador, torna-se parte do seu Criador, regressa ao companheirismo com o seu Criador. Cada palavra divina torna-se uma realidade viva para ele. E ele crê nisso. No wonder people can't believe divine healing today. They haven't got nothing to believe with. Until God comes into the human heart, a man is not much better than a root. Não se admira que as pessoas não possam crer em cura divina hoje. Elas não têm nada com que crer, até que Deus entre no coração humano. O homem não é muito melhor do que um animal. His reason, he'll take it all out. How can this be explained all away? Sua razão, ele justifica tudo por meio do pensamento. Como pode ser isso? Ele torce tudo isso com arrazoamento. But when God ever takes his position in the human heart, all the reasons fade away and God becomes first. Amen. Mas quando Deus finalmente ocupa sua posição no coração humano, todos os arrazoamentos desaparecem. Deus torna-se o primeiro. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O microfone está um pouco baixo. Deus abençoe os irmãos. Amém. Vamos iniciar o culto desta noite cantando o corinho número 5. Maravilhoso é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso é Cristo.
Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, venhamos uma vez mais, Senhor, à Tua casa, ó Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Rogamos que o Senhor fale conosco uma vez mais, Pai, que nós possamos receber uma porção a mais dos Teus conselhos, Pai, também da força. Sabemos que a Tua palavra é força para alcançar, Pai, força para cada um dos Teus filhos. Senhor Jesus, é só a Tua palavra para nos dar força, Pai. Por isso nós venhamos aqui com esse propósito, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Também, ó Senhor, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe nossas falhas uma vez mais. Ó Deus, e olha para cada um de nós através da Tua misericórdia, Senhor. Nós somos tão necessitados da Tua graça, da Tua misericórdia. Cada dia somos mais necessitados, Pai. Ó Deus, abençoa, Pai, cada um dos Teus filhos que vieram, e cada um de nós possamos voltar com mais do Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, e que nós possamos voltar cada vez mais crente, Pai. E no nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e pedimos as Tuas bênçãos. Se houver alguém enfermo, Pai, que possa ser curado. Ó Deus, se houver algum aflito, que possa ser consolado nessa noite. E abençoa também, ó Senhor, aqueles que estão através da internet, Pai, nossos amados irmãos. Em nome de Jesus Cristo que oramos e pedimos as Tuas bênçãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos louvar o Senhor com o hino número 12. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiro do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Aleluia! Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação, mas a
ao Senhor com mais um hino, logo após as ofertas. Há poder no sangue de Jesus. 41. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo para escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tudo dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te podes tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos orar pelas ofertas. Senhor Jesus Cristo, Deus Santo e Poderoso, estamos, Pai, felizes de estar aqui em Sua presença, Pai. Amém, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela Sua graça de ter trazido mais uma vez aqui, Pai. Glória a Deus. Abençoa cada filho seu que entrou por essas portas, Pai, e ajude e abençoa aqueles que não puderam vir, Pai. E agora, como parte deste culto, Pai, pedimos que o Senhor abençoe essas ofertas que é para a Sua obra, Pai. Abençoa aqueles que vão ofertar e ajuda aqueles que não podem ofertar. No nome do Senhor Jesus Cristo é que pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor Deus. $115, irmãos. O Senhor da ceifa está chamando. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer
Sim, alegre a Deus ao teu andar. Breve os trabalhos serão finos. Bênção vamos certo desfrutar. E Jesus os saudará bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasa no altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegre atento ao teu andar. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos cantar um corinho. Passar para o pastor Hamilton. Ele estará dando continuidade. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Boa noite, irmãos. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento que estamos reunidos com os teus filhos aqui. Senhor, abençoa, continua, melhor dizendo, abençoando nossas vidas. Amém. Dá-nos graça para prosseguir nessa jornada, Pai. Amém. Anima nossa fé Amém. para crer e obedecer a tua palavra. Que assim seja. Abençoa cada um dos teus filhos e unge cada dia mais nós com teu Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Pai, dirige todas as coisas, encomendamos em tuas mãos e também, Pai, nós entoamos esses louvores, recebe nossa adoração, é do nosso coração que fazemos. Senhor Deus. Cremos que nosso coração já está aberto, Pai, para ouvir a tua santa palavra. Amém, Senhor. Pai, essa palavra ungida que veio do céu para nós. Amém. Pai, que nossos corações agora, Senhor, nossos ouvidos espirituais estejam atentos, Pai, para captar, Senhor, a tua palavra. Amém, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a estar cada dia mais interessado em Ti, louvando o Senhor cada dia mais e buscando mais a tua presença em nossas vidas. Amém, Senhor Deus. Porque sabemos que em tua presença há vida, Pai. Em tua presença há, Senhor Deus, abundância de alegria. Amém. E nós cremos nisso, por isso reunimos, ó Pai, para se aproximar cada dia mais de Ti, ó Pai. Sim, Senhor. No nome de Jesus Cristo, abençoa a leitura da Tua palavra, tudo que, Senhor, for falado, feito aqui, seja para a honra e glória do Teu nome. E que ao ouvir a Tua palavra também, que ela, Senhor, infunda mais fé em nosso coração, que nossa fé seja aumentada cada dia mais, ó Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém. Amém. Graças a Deus. Aproveitar os irmãos em pé, deixa eu ler a Bíblia, irmãos. Que Deus continue abençoando a cada um. Nós vamos ler Lucas, no livro de São Lucas, 24. Vamos iniciar no verso 13. Nós já vamos à segunda parte da mensagem. Quando seus olhos se abriram, então conheceram. Eu creio que nós estamos sendo grandemente abençoados com essa mensagem. Né? Amém. Graças a Deus. Então, Lucas 24, 13, lê assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios,
cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele a quem remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizia que ele vivia. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava. Eu quero que os irmãos peguem bem isso, né? O que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se sentar. Nessa noite nós vamos dar sequência, então, nessa mensagem, né? Quando seus olhos se abriram, então eles o conheceram. O profeta, ele vem falando aqui, né, para nós, que seria possível o mesmo acontecer nos nossos dias, né? Fizeram uma pergunta, o profeta faz com uma exclamação, né, com uma pergunta: poderia acontecer de novo, irmão Breno? Ele diz: sim, é possível, né? E tem acontecido. As pessoas estão cegadas. Naqueles dias eles estavam cegados, né? Porque Deus havia cegado Israel para dar uma oportunidade aos gentios de entrar, né? Mas nesse dia é Satanás o cegando. É o próprio Satanás que cega as pessoas para eles não verem. E Jesus, ele fez aquela declaração, né? Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E as pessoas, elas deixaram de fazer isso, né? Elas não examinam a palavra, não vê as Escrituras que têm se cumprido nesse dia que é para se cumprir, né? Como Malaquias 4, 5 e 6, como Apocalipse 10, né? Verso de 1 a 7, como Lucas 17, 30 também. Nós temos a Escritura de Mateus, eu creio que é 17, 11,
aonde fala, né, que Deus nesse último dia enviar um profeta a nós, um mensageiro. Mas as pessoas ainda, elas ficam duvidando, né? O inimigo, ele infundiu tanta incredulidade no povo, que quando se fala de pastor, né? Está comentando com o irmão Mateus, quando se fala de pastor, eles falam, pastor, isso aí é só para viver nas custas dos membros, e uma pessoa, né, que trata como uma pessoa leviana. E quando se fala de profeta, a primeira coisa que se atira é falso profeta, né? Porque devido aos testemunhos, né, de muitas pessoas que não viveram a palavra de Deus, o profeta disse que bares, né, de bebida, boates, à noite, não são tanta pedra de tropeço como uma pessoa que se diz ser um cristão e não vive a palavra de Deus. E isso foi colocando, né, no povo, através dos anos, incredulidade. As pessoas já, quando se fala na palavra de Deus, eles já ficam desconfiados, já vão se afastando, não querem ouvir. Por isso, Jesus, ele foi, né, ali falou bem sério aquelas pessoas do seu dia, né? Examinai as Escrituras, procurem ver, procurem ler a palavra, e veja se não é para essas coisas que está acontecendo nesse dia, mas as pessoas vão se afastando disso, né? Mas pela graça de Deus e pela eleição, né, pela misericórdia, Ele elegeu uma igreja para esses últimos dias. Amém. Ela tem que estar aqui. Amém. Amém. E aqueles que realmente são para ser salvos vão ver a verdade. Amém. Mas há sempre um desejo. Eu sempre converso com as pessoas e a gente por isso pode tirar, né, quase que uma conclusão. Geralmente o eleito é aquele que tem sempre perguntas, né? Ele vem, ele indaga, mas por que a Escritura diz isso? Mas por que isso? E por que aquilo? Ele sempre está preocupado, está lendo a palavra, está buscando, e geralmente é esse que encontra. É verdade. O profeta diz, né, que quando Jesus se apresentou a eles ali, eles estavam falando de Jesus, né? A gente começa a falar da palavra, e é onde Jesus desce e vem. É aqueles que estão interessados na palavra de Deus. Amém. Então o Senhor Jesus Cristo vem a esses corações, amém? Glória a Deus. Mas tem pessoas que não interessam. O importante a eles, né, é ter boas vidas, andar aqui bem, as coisas tudo correndo bem, né? Mas o verdadeiro eleito não olha para isso, não, ele está olhando para a palavra. Amém. A palavra e conferindo, né, uma coisa com o outro. E nós vamos ver o profeta dizendo, né? Ele chega a dizer aqui, numa parte da mensagem, vocês vão ver, ele diz: se você chegasse num restaurante e tivesse ali uma aranha na sopa, né? Você dispensaria aquilo, né? Você não queria comer aquilo. Deus o livre, eu vou comer uma sopa aí com aranha, vai me matar, né? Ele diz: você cuida bem desse corpinho, né? Mas realmente da alma, você engole qualquer coisa. É verdade. Não examina o que está se alimentando, o que você está comendo, você não julga, né? Se está os teus dirigentes, né? Principalmente esses que o profeta diz que estão levando o povo a uma matança, né? Não examina os pastores pela palavra para ver se estão de acordo com a palavra. Não examina a própria palavra para ver se está andando de acordo, se está correto com Deus. Simplesmente vai, né? Descendo um rio, né? É fácil você descer a correnteza, não precisa fazer muita força não, né? Mas se você for remar contra a correnteza, você vai ver que vai ter que suar a camisa, né? É verdade. E é assim, mas o profeta diz que lá no final da correnteza tem uma catarata lá, né? E ali vai embora. Que Deus nos ajude a nós examinar a palavra. Nós sempre estamos interessados em ler a Bíblia, orar, ler as mensagens, né? Examinar o que o mensageiro diz, porque o mesmo está acontecendo hoje. Deus, ele tem promessas, né? Promessas tremendas para nós.
como ele disse, né, que o irmão, o próprio filho ali, né, José Brana, estaria ali na ausência dele, levando essa mensagem. As pessoas dizem: mas se um anjo do céu descer e falar outro evangelho além do que nós temos pregado, seja anátema. Nós temos que crer no que o mensageiro diz. E o mensageiro diz, falou justamente dele, né? Para nós olharmos ali, né? E esse profeta, que eu creio que o irmão José Brana é um profeta, ele vem nos aprofundar mais nós na palavra. Amém. Trazer nós mais para ouvir a mensagem, ouvir a palavra. Glória a Deus. E as pessoas estão que nem os discípulos ali, né? Estão pior hoje, né? Porque aqueles discípulos ainda Jesus teve misericórdia deles e abriu o olho deles, né? Mas nesse dia está difícil as pessoas deixar Deus pôr o colírio nos seus olhos para que abram. Que Deus nos ajude, né? A não ficar fechado assim com incredulidade, mas ter uma fé realmente na palavra, uma fé consciente, né? Do que tudo que o mensageiro falou é a verdade, amém? Não discutir com a mensagem. Se ele disse, falou do irmão José, então nós ficamos ao lado daquele que o profeta falou, amém? Vamos ouvir a mensagem, vamos crer na mensagem, vamos estar alinhados com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Então nós já vamos ouvir essa mensagem e eu espero que o Espírito Santo, ela ficou 88, né? Parágrafo 88 em diante. Que Deus nos abençoe. Amém. The scripture promises concerning the himself of that age. Remember, he began with the beginning. He said, the books of scroll. He explained to them the scriptures as the scriptures had been. E depois que as escrituras lhes tinham sido pregadas, mesmo assim não o reconheceram. Se isso não é uma congregação moderna, eu não sei. Eles, as escrituras explicadas a eles, mesmo assim não entenderam. Eles iam caminhando, afirmavam ser seus discípulos. Mesmo assim, não o reconheceram. Depois que ele lhes declarou a escritura para aquela era a qual Deus havia determinado. Ele disse, não sabeis que o Cristo devia ter padecido estas coisas e entrado na sua glória e ressuscitado? Eles deviam saber disso. Não sabeis vós tudo o que os profetas disseram sobre Cristo? E ele começou lá atrás, ele explicou tudo, ele as apresentou, e mesmo assim não reconheceram. Depois se apresentaram a Escritura tão perfeitamente quanto se poderia. E eles andando junto dela, supostamente seus discípulos. É assim. E contudo, ele era aquela Escritura cumprida ali de pé, e mesmo assim não entenderam. Estão vendo? Agora, esse é um retrato muito bom do dia em que vivemos. Não digo isso por maldade, digo pela verdade, isso mesmo. Eles mesmo assim não o reconheceram, apesar das suas promessas que ele tinha feito terem se cumprido. E ele estava lhes declarando, ele pé ali mesmo na pessoa, e mesmo assim não reconheceram. Notem a repreensão a eles por não reconhecerem a Escritura cumprida. Agora, quando deveriam ter sabido, eles eram discípulos, eram homens que tinham feito grandes sacrifícios, eram homens que o amavam, eram homens que foram treinados por ele. E mesmo assim, depois de ele lhes dizer estas coisas, ficar na companhia deles é dizer que isso aconteceria, e aqui tinha acontecido, e mesmo estando com ele, depois da sua ressurreição, e não o reconheceram. Você diz, poderíamos fazer algo assim? É possível que fizéssemos isso. Isso mesmo, com certeza é possível. Depois que ele prometeu em sua palavra o que iria fazer. E vemos acontecer como ele disse, e mesmo assim ignoramos o que fizeram. Agora ele veio e lhes disse que ia ser crucificado, ressuscitaria ao terceiro dia, e começou então a lhes contar tudo a respeito
e ficaram tristes, disseram, sabes, alguns foram ao sepulcro e algumas das mulheres disseram que ele ressuscitaria dentre os mortos. Todo esse boato se espalhou e disse, és tu só peregrino por aqui? Não sabes estas coisas? Ele disse, quais? Como se não soubesse nada a respeito. Vejam, ele disse isso só para despistar e fez isso de propósito só para provar. E sabiam que ele não muda sua natureza, ele faz o mesmo só para prová-lo, para ver o que você fará. Ele dará um jeito, isso será colocado diante de você, e só para ver o que você dirá a respeito. Sua atitude, como reagirá, o que você pensará disso. Ele faz de propósito, ainda faz, pois é a sua natureza imutável. Ele fez isso no passado. Lembrem-se de Elias. Ele até pediu a um soldado para ferir. Disse, eu era sentinela, de pé junto a Acabe e deixei o prisioneiro fugir. Ele não fez isso, mas agiu assim para deixar Acabe pronunciar seu próprio julgamento. Fez o mesmo nos dias de Noé. E ele não pode mudar sua maneira. E Deus desce de uma maneira, mas sempre. Você diz, bem, como eu saberia o que é certo e errado? É a escritura prometida para essa hora. É a escritura que está prometida. Se tivessem saído da sua tradição, saído daquela tradição em que estavam lido as escrituras como ele lhes disse para fazer, examinai as escrituras, porque vós cuidareis ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Elas lhes dizem quem eu sou. E disseram, bem, agora o Rabino nos disse isto e aquilo, nós cremos no que a igreja diz, vocês estão vendo? Não é o que a igreja diz, é o que Deus disse. O que Deus disse, não o que a denominação diz, ou aquilo, creiam em Deus. Agora, é aí que falharam. Eles tinham tanta tradição que falharam em reconhecer isso. Agora, vemos então que ele disse, ele os repreendeu, nécios e tardos de coração para entender todos os sinais escriturísticos e as coisas que deveriam acontecer nesta era. Nécios, tardos de coração para entender tudo o que os profetas disseram que deveria acontecer neste dia. Todos estes sinais que vocês estão vendo. A Bíblia diz que estes sinais deveriam acontecer neste dia e vocês os veem acontecendo. E então são nécios o bastante para não crerem. E ele falando direto com eles. E mesmo assim, não reconheceram. Isso é que é ser cego. Poderíamos fazer isso? Talvez possamos, se não examinarmos as Escrituras para ver em que momento estamos vivendo, ver em que momento, o que é, como. Pode ser mais tarde do que pensamos. No entanto, eles afirmavam ser seus discípulos. Eles alegavam que tinham crido em toda a palavra que ele havia dito, que criam em toda a Bíblia. E aqui estava o Messias, o Deus da Bíblia, de pé ali em identificação, identificando a própria palavra escrita. E eles deveriam ser crentes nessa palavra. E eles se referindo ao passado e dizendo-lhes isso. Lembrem-se do que foi dito a respeito. E o que foi dito a respeito. E como Jesus deveria fazer isso. Ou como o Cristo deveria fazer isso. E como então todas estas coisas. E mesmo assim não entenderam. Eles não sabiam o que houve. Eles conheciam a palavra quanto a letra, mas não entenderam a palavra quando foi literalmente interpretada. É o que acontece hoje. Cada um tem a sua própria interpretação. Quando Deus condena tudo isso, Deus faz a sua própria interpretação. Se Deus disse que faria algo, quando Ele faz, essa é a interpretação. Deus interpreta sua própria palavra. Lá estava Ele, lá de pé, seu próprio intérprete. Aleluia! Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele faz a sua própria interpretação. Não precisa de nenhum seminário ou de nenhum ministro. Eu, você ou ninguém mais para interpretá-lo. Ele prometeu e então se volta e faz. Ponto final. Isso se interpreta.
Assim, lá estava ele, o grande e poderoso conquistador de toda doença, de toda enfermidade, morte, inferno, sepultura, e ressuscitou. Que eles tinham crido nisso o tempo todo, e lá estava ele, mas não podiam crer. E ele se referindo a si o tempo todo, lhes disse, e começando por Moisés e pelos profetas, explicava-lhes todas as coisas que dele estavam escritas. E mesmo assim não entenderam. Parecia que não conseguiam entender. Só isso. É igual agora. Qual é o problema hoje? O motivo disso? Estamos ocupados demais aprendendo nossos credos. Estamos ocupados demais com nossos programas denominacionais. Estamos ocupados demais com jantares de sopa e loteria na igreja. Estamos ocupados demais com uma sociedade de ajuda das senhoras. Estamos ocupados demais com nossos programas de TV e todas essas outras bobagens. Estamos ocupados demais para examinar as escrituras, para ver se estão certas ou não. Se você fosse ao restaurante e pedisse uma tigela de sopa e tivesse uma aranha nela, você processaria o restaurante. Você não ia engolir por nada com uma aranha nela, pois tem medo que possa matar este corpinho. Mas você enfia qualquer coisa nessa alma, qualquer coisa, qualquer tipo de credo, e nunca o examina para ver se é certo ou não. Há um caminho que ao homem parece direito. Examinem as escrituras, que essa alma é eterna, você sabe. Assim não. Vejam o que colocam aí, vejam estes credos e todas estas coisas. Temos isso como um clube, nos unimos ao clube e acabou. E é assim que as pessoas pensam hoje. Esse é o motivo. Não tem tempo para estudar, meditar, examinar as coisas e tentar descobrir se estão certas ou não. Deixem que o próprio Cristo a interprete. Se vier a acontecer o que ele disse, então é a verdade. Olhem e vejam se é para este dia. Como me referi ontem à noite, Moisés não poderia vir com uma mensagem de Noé, nem Jesus poderia vir com uma mensagem de Moisés. Estão vendo? Foi assim, foi atribuído para cada hora. Agora, nós não poderíamos vir com uma mensagem de Lutero, nem com a Wesleyana, nem com uma mensagem pentecostal. Está bem além disso. Você diz, isso é algo que você está... Bem, a Igreja Católica também achava que Lutero estava inventando. Wesley também achava que eles estavam... Os luteranos achavam que Wesley estava inventando. Os de Wesley também achavam que os pentecostais estavam inventando. Mas a questão é, examinem as escrituras. Ela identifica cada era. E se as coisas que ele está fazendo agora não o identificam, as promessas de Deus, então deixe para lá. Mas se ele diz que acontecerá e acontece, então creia que não é o homem, é Deus falando, fazendo sua própria interpretação da sua palavra. Suscitar-nos de coração para crer tudo o que os profetas disseram a respeito do Cristo. Ainda assim, seus discípulos não podiam crer na palavra escrita, eles estavam tão ocupados com isso. Estavam tristes com isso. Ainda assim, afirmam que creem hoje que ele ressuscitou ao terceiro dia. Falamos disso. Cremos que ele ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo para sempre. E basta que ele faça algo exatamente como prometeu fazer. Vejam o que dizem. Bem, ou é um bando de santos voadores, ou é telepatia mental, ou é algum tipo de alívio. Ou, assim como fizeram, então, vejam, é esse mesmo Espírito. Agora lembrem-se, o diabo leva seu homem, mas não seu Espírito. O Espírito estava naqueles homens lá atrás, mestres religiosos. Lembrem-se, ninguém poderia apontar um dedo contra aqueles fariseus. Eles tinham de viver certo. Morreriam apedrejados se não vivessem assim. Eles eram bons homens, professores muito instruídos, eruditos. E Jesus disse, sois um bando de hipócritas, fazeis as obras do vosso Pai. Por quê? Porque um homem, Deus, poderia dar uma interpretação a um homem desse tipo? Como ele poderia dizer algo assim? Porque se recusaram a ver a palavra identificada.
manifestada. Agora, hoje vimos muitas vezes dizemos, os luteranos diziam, quando crê no Senhor Jesus Cristo, você o tem. Só isso. Os nazarenos, os peregrinos da santidade e os metodistas livres diziam, não, você tem que gritar para receber. O pentecostal diz, você tem que falar em línguas para receber. Tudo isso está errado. Já vi feiticeiros falarem em línguas e bruxas. Já os vi pular e gritar, e vi os muçulmanos enfiarem farpas sobre os dedos e gritarem mais alto do que já ouvi pentecostais na vida. Entretanto, crer é certo, falar em línguas é certo, e clamar é certo, e regozijar-se, mas ainda assim não é ele. Aqueles fariseus, alguns disseram, bem, é o fruto do Espírito que está certo. Aqueles fariseus tinham mais fruto do Espírito do que chamamos fruto do Espírito, do que eles poderiam. Nós jamais poderíamos produzir. Porque diriam se eu colocasse em julgamento agora, dizer como se fosse um jovem que veio à cidade aqui no outro dia, esse é intitula profeta? Vamos colocá-lo em julgamento por um minuto. E agora estou falando com vocês contra ele. Deus me perdoe por dizer isso, mas só para mostrar. E eu digo, este jovem, ele está por aqui, ele se intitula profeta, vem da Galileia, ele faz muitas curas e tal, mas não significa nada. Vejam, temos aqui o tanque de Betesda. Os aleijados se deitam ali quando aquele anjo desce e agita a água, qualquer um entra. Porque Deus iria querer outra coisa além disso? Vejam, eles falharam em reconhecer a palavra daquele dia. A promessa estava pronta para ser cumprida. Agora, dizem, nós o julgaremos pelo fruto do Espírito. Agora, olha, quem foi que ficou do lado? Quem foi, quando você estava aprontando por aí, quando jovem, que dedicou todo o tempo ao estudo da palavra de Jeová, seu velho sacerdote piedoso? Quem foi, quando o papai e mamãe estavam prestes a se separar, que pôs um braço em volta de um e um em volta do outro, e os uniu de novo? Seu velho sacerdote piedoso, certo? Quem foi quando as colheitas do seu pai foram insuficientes e ele não tinha dinheiro, você não tinha nada para comer? Quem lhe fez um cheque e ele deu o dinheiro ou o ajudou? Aquele velho sacerdote piedoso. Quem estava ao lado da sua mãe e do seu pai quando você nasceu, quando veio a este mundo? Aquele velho sacerdote piedoso. Quem foi que o pegou nos braços e o circuncidou ao 8º dia e o ofereceu uma vida a Deus? O velho sacerdote piedoso. E então, veja, há homens de negócios aqui em nossa cidade. Jeová requer um cordeiro. Esses homens de negócios são comerciantes, eles vendem, comercializam. Então, não criam cordeiros. Assim, o sacerdote deu um jeito deles poderem limpar a alma de acordo com a palavra de Deus e construir pequenas gaiolas lá nos pátios. E trouxeram um homem que vendia os cordeiros ali e permitiam que estes homens que queriam oferecer uma oferta pelo pecado com sua alma à exigência de Jeová virem comprar esse cordeiro. Então, o que esse indivíduo fez quando chegou ali? Virou as mesas de dinheiro e os expulsou dali, tentando impedir um homem de acertar sua alma com Deus. E o que ele disse sobre aquele seu velho sacerdote piedoso? Que era um bando de cobras e do diabo, fala-se de fruto do Espírito, eles o venceriam de longe. Mas qual é a evidência de um crente? Que creia na palavra identificada na hora. Sempre foi assim. As pessoas confundem isso. Todo tipo de tradições e religiões e denominações e instruções e tal, mas Deus vem com sua palavra e a cumprir na palavra. Essa é a evidência. Olhem para ele e vejam. Ele disse, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Examinai as Escrituras, vós cuidais, ter nelas a vida eterna. Elas testificam quem eu sou. E se não faço o que a Escritura diz que faria, então não acrediteis em mim. Estão vendo? E mesmo assim, eles não souberam
depois de andar com ele, e aqui identificando-se depois da ressurreição e mostrando que era ele pelas Escrituras. Ainda assim, você sabe, hoje, depois disso, Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu ao povo nos últimos dias. Quando disseram, anos atrás, quando o grupo pentecostal começou, que não existia isso. É a igreja que mais cresce no mundo, a pentecostal. É a mensagem que eles têm tido agora por 50 anos. Disseram que não poderia ser feito, mas foi feito mesmo assim. Disseram que não havia isso de Espírito Santo. As pessoas seguiram em frente, receberam mesmo assim. Deus prometeu que derramaria seu Espírito. Como você vai parar isso quando ele prometeu que faria? Disseram, ninguém crerá, mas crerão. Mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos à água e creiam na sua palavra. Eles seguiram em frente, tornaram-se a igreja mais poderosa que há na terra. Nosso visitante dominical, o visitante católico publicou e disse, não faz muito, que a igreja pentecostal é a igreja que mais cresce dentre todas as organizações. Disse que a igreja deles testemunhou 1 milhão de conversões no ano passado. E os pentecostais tiveram 1.500.000 no ano passado. Isso não inclui a minha, Roberts e essas outras reuniões assim. Estão vendo? São apenas os que são aceitos como membros. Alguns não sabem onde frequentar nessas reuniões evangelísticas, mas registraram 1.500.000 convertidos em um ano, testemunhados pela Igreja Católica. Estão vendo? Disseram que não poderia ser, e agora os presbiterianos, metodistas e batistas estão buscando isso. E os pentecostais estão cegos o bastante para não verem a hora. Não sabia? Naquela 7ª vigília, quando as virgens adormecidas disseram, vem, dá-nos um pouco do vosso azeite. E quando elas disseram, só temos o suficiente para nós. E enquanto tentavam comprá-lo, um noivo chegou. E elas entraram. Aí estão. Vocês estão vendo? Inés, se ele poderia dizer de novo, partos de coração para crer tudo o que a Escritura diz sobre este dia, para crer que esta era da igreja de Laodiceia, que ele foi expulso da igreja, e porque somos ricos, de nada temos falta. Olha, somos uma das organizações mais ricas do mundo, o movimento pentecostal. Oh, que coisa! Antes estávamos no beco, mas irmão, está na rua da frente agora, as melhores igrejas e os melhores seminários. E estamos construindo um de 50 milhões de dólares bem aqui agora, vejam, e todos os tipos de coisas grandes. Rica! Mas é então que você esquece a promessa. Você começa a ir em direção à tradição. E é por isso que, quando ele vem se identificar, as pessoas estão frias, insensíveis, com sua instrução e filosofia e tal. Elas transformaram os mandamentos de Deus numa tradição. Você se levanta e fala com elas e não aceita. Isso retorna. Agora, se isso viesse bem polido, se algum grande bispo ou alguém trouxesse algo assim, bem, eles receberiam. Mas veja, nunca veio assim. Se alguma organização aceitasse isso, estaria bem. Mas ele nunca fez isso. Ele nunca fez isso. Se ele tivesse vindo com Caifás, e Caifás tivesse dito, agora, eu sou o Messias, sou o que deve ir agora. Vejam, eles diriam, oh grande santo Pai, tu és o Messias. Mas veja, isso não identifica o Messias. Seus direitos religiosos, isso não o tornava Messias. Ele foi o sinal que a Bíblia disse que o tornaria Messias. Amém. Amém. Hoje é a mesma coisa. Não nossas denominações, não nossos credos, mas o que eu assim diz o Senhor é. Agora, notem, o mesmo agora. Nós ficamos do mesmo jeito, ainda cremos em credos, denominação e instrução mundana e tal. Ora, vocês sabem, muitas das nossas igrejas estão começando a aceitar a ideia de que antes que um missionário possa ir ao campo, ele tem que passar por um teste psicológico com um psiquiatra para ver se seu QI é suficiente para ser missionário. Agora, isso é contrário à Escritura. A Bíblia diz que Pedro era um homem
Ele nem sabia assinar o próprio nome, mas agradou a Deus dar-lhe as chaves do reino, pois ele viu o Messias, reconheceu sua evidência. E prostrou-se aos seus pés e o reconheceu como o Messias. Ele creu na palavra. E tu és Pedro. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não sobre Pedro, não sobre Jesus, mas sobre sua revelação espiritual de quem ele era. O mesmo que ele fez com Abel. Abel, pela fé, ofereceu a Deus maior sacrifício do que o de Caim. Os dois rapazes ofereceram, ambos oraram, ambos construíram um altar, ambos adoraram o mesmo Deus. Estão vendo? Um foi aceito, o outro rejeitado. Porque, por revelação, Abel viu que não foram frutos ou maçãs que os tiraram do jardim do Éden, foi sangue, e ele ofereceu sangue e Deus o recebeu. Vejam em Moab a grande organização. O mesmo Deus, Moab e Balaão, o bispo, edificou 7 altares, como Israel tinha feito lá embaixo, colocou 7 sacrifícios limpos, novilhos e 7 carneiros, falando da vinda de Cristo. Fundamentalmente, ambos estavam certos, mas olhem aqui embaixo para este pequeno grupo de renegados vagando por lá, que nem passará pela terra. Seu pastor temia que tivessem algum tipo de reavivamento ali, assim não os deixavam passar. A caminho da terra prometida também. E ele não deixou seu irmão Israel passar, certo? O que Balaão falhou em ver foi aquela rocha querida e aquela serpente de bronze, o brado do rei no arraial. Eles falham em ver essa identificação de Deus entre eles. Ambos tinham profetas, Balaão lá em cima e Moisés aqui embaixo. Mas Moisés estava identificado com uma palavra. Essa é a diferença. Ambos grandes pregadores, mas este homem estava identificado com uma palavra. Ele não era poderoso de uma nação como aquela era, mas estava identificado com uma palavra e tinha a evidência dela. Amém. Essa é a verdadeira tribulação crente. Cristo em nós. O povo e o mundo não deverá mais. Todavia vós devereis, pois estarei convosco e em vós até a consumação do mundo. Agora lembrem-se rapidamente. Eles falharam em ver isso. Não, eles não entenderam como poderia ser. E a palavra prometida era para a era deles. Ele foi aquela promessa cumprida. E mesmo assim falharam em ver. Um sinal seguro de um verdadeiro profeta. Notem o que ele fez. E eles, agora notem, eles foram rapidamente. Ele disse: tu sendo peregrino e não sabes que Jesus de Nazaré, um profeta em obras, poderoso diante de Deus e do povo? Cremos e sabemos que ele foi profeta. Observe, assim que o identificaram, ele continuou perguntando: o que? Essas coisas que aconteceram, o que? O que aconteceu? Ele disse: Jesus de Nazaré, um profeta, poderoso diante de Deus e dos homens. E cremos que ele seria aquele que traria libertação a Israel. E assim que o reconheceram como profeta, imediatamente ele foi a palavra. Um verdadeiro sinal de um verdadeiro profeta. Um verdadeiro profeta sempre vai à palavra, pois a palavra do Senhor vem ao profeta. Estão vendo? E ele vai e notem o que ele fez. Disseram-lhe que criam que ele era profeta. Agora, é conveniente, apropriado a um profeta identificar-se com a palavra. Amém. Pois a palavra sempre vem ao profeta. O velho Dr. Davis está sentado aqui, veja, porque não sei se está ou não, acho que está aqui na Flórida, em algum lugar. Disseram-me, Dr. Davis, se está aqui, foi ele quem me consagrou na Igreja Batista Missionária. Conversávamos sobre a Escritura, e ele dizia que João Batista batizou Jesus primeiro, ou Jesus batizou João primeiro, pois João nunca tinha sido batizado. E ele estava pregando o batismo, e ninguém era digno de batizar. Então Jesus batizou João, disse, quando ele o permitiu. Bem, eu não conseguia entender direito como ele fez isso, não conseguia entender a Escritura. Certo dia, quando estávamos sozinhos, o anjo do Senhor estava presente e ele me revelou. Vejam, agora vejam, Jesus era a palavra,
João era o profeta. Ali estavam dois dos maiores da terra, Deus e seu profeta. E a palavra era Deus. E é sempre conveniente a palavra ir ao profeta. E João era o profeta. E aqui vem a palavra, caminhando direto até a água ao profeta. A palavra veio ao profeta, a água. Amém. Sinto-me religioso. A palavra vem com absoluta certeza ao profeta. E aqui estava ele, a palavra em forma vivente, e aqui estava o profeta de pé na água. E a palavra veio ao profeta. Posso ver os olhos deles quando se encontraram. João olhou para cima, viu os céus abertos, aquela pomba descendo como asas de fogo sobre ele. Uma voz vindo dela dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Quando João olhou, ele viu aquela luz sobre ele, seja o que fosse. Primeiro, quando se dirigiu à margem, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava tão perfeitamente preocupado com uma crença genuína que disse: Há um de pé entre vós, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele sabia que ele tinha de vir em seus dias, pois era o precursor dele. Ele disse: Há um entre vós agora, que não conheceis, mas eu o conhecerei um dia destes, quando eu vir aquele sinal identificado. Então, certo dia, Jesus veio e disse: Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi a palavra direto ao profeta na água. João olhou para ele com humildade e disse: Eu careço de ser batizado por ti, porque vens a mim. Notem agora a palavra e o profeta juntos. Veja, o profeta terá de conhecer a palavra, pois a palavra manifesta-se ao profeta. Agora, aqui se cumpriu sua profecia, ele apresentaria o Messias, e aqui estão o profeta e a palavra juntos. E ele disse: Eu careço de ser batizado por ti, porque vens a mim. Jesus olhou de frente para ele e disse: Deixa, porque assim nos é conveniente cumprir toda a justiça. E quando batizou, vejam o que foi. Jesus disse: Como profeta, tu sabes que eu sou o sacrifício, e o sacrifício tem de ser lavado antes de ser apresentado. Amém. Amém. Assim, a palavra sempre vem ao profeta. Deus, e ele o permitiu. Ele disse: Isso mesmo. É-nos conveniente cumprir toda a justiça. Eu sou o sacrifício. Devo ser lavado, está certo. Tu careces de ser batizado. Amém. Mas deixa, porque assim é conveniente a ti e a mim que cumpramos toda a justiça. Aleluia. Homens e mulheres, é-nos tão conveniente como o povo pentecostal com a mensagem de Deus, que cumpramos toda a justiça e creiamos nele. É-nos conveniente cumprir toda a justiça. Quando um profeta, então, ele foi direto à palavra. Quando disseram: Jesus Nazareno, o qual foi profeta poderoso em obras diante de Deus e do povo. Então, se ele era profeta identificado, então ele voltou e tomou as mesmas palavras que eles afirmaram que ele é. Não percam isso. Tomou o que eles chamaram que ele era, tomou a palavra escrita e se identificou como sendo isso. E mesmo assim eles não entenderam. Todavia, eles chamaram de profeta. E aqui estava ele, um profeta. E ele foi direto à palavra e tomou a palavra e identificou seu próprio ministério. E disseram: Este é um bom sermão. Muito bem. Nosso coração ardia em nós. Foi isso. Será que poderíamos fazer o mesmo? Está escrito que iríamos fazer. Isso mesmo. Portanto, iremos. Notem. Oh, que sinal de um verdadeiro profeta sempre direto à palavra. Embora não pudessem entendê-la, seu ensino era grande demais. Oh Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Maravilhoso ouvir isso, né, irmãos? Mas é uma pena, o mundo de fora não aceita, né?
se regozijou ali quando ele disse, né, João foi ali, Jesus foi até João na água, né? E nosso profeta foi a mesma coisa, né? Em 1933, na água ali, ele foi ali comissionado. Como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. O mesmo Jesus desceu ali, né? E confirmou o ministério desse profeta do último dia. Que Deus nos ajude a não perder isso, né? Vamos cantar um louvor, irmãos? Isso inspira a gente cantar, né? Vamos cantar o 58? Glória a Deus. Graças a Deus. Divino companheiro no caminho, sua presença sem dor ao transitar, e tu dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se mais tarde. Tem meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Graças a Deus. Vamos pôr de pé então, irmãos. Vamos orar aqui a favor do livro. Se a igreja tem algum pedido, deseja fazer conhecido, então vamos levantar. Deus conhece que vai por trás de cada coração. Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra que ouvimos essa noite. Ó Deus, ela veio, Senhor, eu creio, de encontro à nossa necessidade. Tem aberto, Pai, cada dia mais o nosso entendimento e cada dia aumentando nossa fé. Muito obrigado, Senhor Deus, e te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Como o Senhor tem sido misericordioso, bondoso, Pai, e até aqui tem sustentado nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada filho que levantou a mão, por trás de uma mão um pedido, Senhor, que teus filhos possam receber aquilo que estão pedindo, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Também minhas mãos ao livro e a nomes arrolado, que, Pai, nós, unindo a fé com essa igreja, nós repreendemos toda obra do mal, Senhor, todo espírito maligno de enfermidade, doenças, ó Pai, aflição, seja derrotado no nome de Jesus. Abençoa teus filhos e dá graça e força a cada um de nós para prosseguir nessa jornada, Pai. Ó Deus, muito obrigado por essa revelação do último dia, Pai. Isso enche nossos corações
quando ouvimos a Tua voz, quando ouvimos a Tua palavra. Sim, Pai, muito obrigado. E agora leva nós de regresso aos nossos lares, debaixo da Tua proteção e misericórdia. E abençoa, Pai, também os trabalhos que seguirão aqui nessa casa de oração, domingo à tarde, Senhor. Pai, seja com nós, ó Pai, com os Teus filhos aqui. Sim. No nome de Jesus Cristo. E leva nós, ó Pai, debaixo da Tua potente mão, livrando de todo espírito de acidente e todo mal. Sim. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos leve em paz e em segurança. Amém.